Olá, pessoas. Aula de hoje, período composto. O microfone está dando bizil aqui. Veja bem, numa primeira parte, eu vou colocar para você só a orientação de como que a gente lida com o período composto, porque o período composto é aquela parte da gramática assim, orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, lembra daquela parte? E aquela parte é uma parte que todo mundo tem muito trauma. Então, primeiro eu vou organizar a vida de vocês, de forma que dê para entender essa matéria com tranquilidade. Depois disso, o que eu vou fazer? Nós vamos para o data show. Na hora que eu for para o data show, não precisa entrar em desespero. Está praticamente igual à sua apostila. A única coisa que eu pus aqui é para te direcionar. Então, eu já posso até falar em que página da apostila está. Alguém pode me prestar a apostila? Porque se você não quiser copiar, é só acompanhar pela apostila. Isso é porque o aluno depois fica, tem jeito de você mandar o slide? Para quê? Tem na apostila. Está aqui na apostila. Não vou mandar, não. Aqui, ó. Na página 33, mas antes da página 33 tem outra. Quer ver? Ó, na página 21, as adverbiais estão na página 21. Mas se você quiser copiar também, eu vou dar tempo para você copiar, tá? Estou só falando porque às vezes a pessoa não quer copiar, tá dentro do direito dela. Também acho que copiar é melhor porque internaliza. Na página 21 você encontra as adverbiais e na página 33 você encontra as outras. As substantivas e as adverbiais também estão aqui. Pode ficar só com a página 33. Beleza? Mas primeiro eu vou organizar sua vida. Amém? Bom dia, Chuchu.
Bom dia. Beleza, mano. Olha só, conversei com a monitora. Se vocês não observarem que houve melhoras na correção, assim, que eu falei com ela que eu quero que ela explique. Qual é o problema que está tendo? Não só colocar melhorar períodos, melhorar a acentuação, não, que ela pontue direitinho. Se vocês não observarem isso, me fale. Que eu converso com ela de novo. Bom dia. Deu tempo de terminar já? Então vamos lá. Vamos começar com essa informação aqui de o que é período composto. Para início de conversa, o que é período de composto? Tudo que nós vimos até agora, nós chamamos de período simples. O que é período simples? São orações que possuem apenas um verbo. Tá? O período composto é objeto de estudo nosso. Por que ele é chamado de período composto? Porque são períodos que contêm mais de um verbo. Tá? Então, veja bem. Primeiro, a gente tem que entender isso aqui, a diferença entre frase, oração e período. Frase é toda informação que contenha sentido completo. Não é necessário, dentro de uma frase, haver verbo. Basta que ela tenha sentido completo. Por exemplo, quando eu falo fogo, fogo é verbo?
Não, mas se eu chegar aqui na sala e gritar fogo, o que vocês vão fazer? Obviamente, correr. Quer dizer que você entendeu essa informação. Da mesma forma que se eu chegar aqui e falar assim, corra, louca, descabelada, e chegar aqui, corra, o que você vai fazer? Ficar parado? Não, vai correr. Tá? Então é o seguinte, se tem sentido completo, nós chamamos isso de quê? De frase. Já a oração, ela tem de conter verbos. Elas não precisam ter sentido completo. Inclusive, se eu disser assim, fui, é um verbo? É uma oração. É igual o povo tem mania de colocar no Facebook, partiu. Dá vontade de perguntar, partiu o quê? Partiu o quê? Né? Não tem sentido completo aquilo. Mas tem verbo, então é oração. Então, veja bem, acordei e saí em seguida. Quantos verbos eu tenho aqui? Acordei e... 2 verbos, então eu tenho 2 orações. Eu conto o número de orações pelo número de verbos. Já período, a gente já sabe porque a gente já viu isso em redação. Eu conto pelo número de quê? Então, às vezes, olha só, acordei, almocei e saí. Quantos pontos tem aqui? 1, 2, 3. Às vezes a banca pergunta, quantos períodos possui no primeiro parágrafo? Na sua banca eu nunca vi cobrando, não, mas outras bancas eu vejo cobrando direto. O segundo parágrafo do texto possui 3 períodos, tantas orações. Para que você saiba. Isso aí a sua banca quer saber. Número de períodos e número de orações nas fechadas lá. Tá? Coloca uma frase e pergunta quantos períodos e quantas orações. Para eu saber o número de períodos, eu conto o quê? Para eu saber o número de orações, eu conto o quê? Beleza. A partir desse entendimento, nós vamos ver quem fazem parte do período composto. Fazem parte do período composto as orações coordenadas e as orações subordinadas. Tá? As coordenadas são subdivididas em sindéticas e assindéticas. As assindéticas são aquelas que não possuem síndeto. Esse A aqui, ó, significa não. Não síndeto, não conjunção. Síndeto ou conjunção é a mesma coisa. Tá? Então, se eu falo assim, acordei, tomei banho, saí. Tem alguma conjunção unindo essas orações? Então, elas são assindéticas. As assindéticas, elas não têm subclassificação, não. A sindética é só assindética. Já as sindéticas, que são as que possuem conjunção, elas podem ser subdivididas em 5. Então, a partir das conjunções, é possível classificar o tipo de oração. Como aqui não tem conjunção, eu não classifico. Por isso que as assindéticas, elas não são subdivididas. Mas as sindéticas, elas são subdivididas em alternativas, aditivas, adversativas, explicativas e conclusivas. E é isso que eu vou mostrar agora. Beleza? Nem, tem jeito de você apertar esse botão para mim? Esse prateado? Por favor. Ligou, obrigada. Ô, Ney, depois você pega do seu amigo, por favor, porque né, eu comecei, quem chegou na hora já tá. Na sua apostila também tem, na página 33, essa parte aqui tá toda lá. Só esperar o Datashow resolver a vida aí. Neizinho, eu posso abusar de você de novo? Tem jeito de você dar uma viradinha nele pra cá, pra sair daquela faixa ali? Não, agora um pouquinho pra lá. Beleza, tá ótimo aqui.
Então vamos ver quem são essas orações coordenadas sindéticas. A primeira que nós temos aí, aditiva. Tudo bem, mas eu não vou seguir aquela ordem que eu coloquei ali, não. Eu vou dar 5, mas não necessariamente naquela ordem. Então, veja bem. As aditivas, elas me dão sempre ideia de adição. E o que mostra a ideia de adição e de soma é a inserção ou não da conjunção. E, nem, e não, mas também, como também. E o que quando aparece entre verbos repetidos? Isso aqui sua banca gosta bastante. Então, veja bem. Quando eu falo assim, não veio, nem telefonou, você consegue avaliar que além da pessoa não aparecer, ela também não. Então eu tenho duas ações praticadas pela mesma pessoa. Concorda comigo? Esse nem aqui me dá a ideia de adição. Corria que corria. Isso aqui você pode anotar. Por quê? Quando que aparece entre verbos repetidos, a ideia sempre vai ser de adição. E sua banca adora isso aqui. E muitas vezes a gente não consegue perceber. Agora, veja bem, quando eu falo assim, olha, não só veio, como também telefonou. Além de aparecer, a pessoa telefonou. É adição de ação? É. O que você tem de tomar cuidado com as aditivas, elas são simples demais. É só isso aqui, ó. Ah, não, eu não preciso dar isso agora, não. Daqui a pouco eu dou. Pode voltar lá, quadro lá, para o povo copiar.
Você não está conversando com eles, não? Tá de mal deles? Sério? Ela tá fingindo que não tá ouvindo, não tá? Ou ela não ouviu mesmo? Terminou aí? Depois disso, nós temos as adversativas. Adversidade, olha só, quando eu estou passando por uma situação complicada, eu falo assim, quando alguém está passando por uma situação complicada, a gente fala, ele está passando por muitas adversidades, oposto daquilo que ele gostaria de vivenciar, tá? Então, as adversativas são aquelas que estabelecem a ideia de contraste, de oposição, sempre, tá? As orações, as conjunções que fazem parte dessas orações, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto e não obstante. Foi a festa, contudo, não se divertiu. Tomei cuidado, não obstante, caí. Veja bem, quando eu vou à festa, a ideia é de que eu me divirta. Concorda comigo? Se eu não me divirto, é porque tem alguma coisa oposta aí, tem alguma diversidade. Isso me dá a ideia de oposição, isso é uma adversativa. São as conjunções que trazem essa ideia para mim. Mas você não precisa decorar a conjunção, não, tá? Não ache que copiar isso ou decorar isso vai resolver sua vida, não. Isso aqui é interpretação mesmo, textual. Tomei cuidado, não obstante cair. Quando eu tomo cuidado, a ideia é que eu não caia. Se eu cair, é porque tem uma ideia contrária aí, tem uma diversidade, tem uma oposição. Beleza? As alternativas, elas vão me indicar sempre ideia de alternância. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra coisa. Essa alternância de ações é que faz com que a oração seja alternativa. Geralmente, as orações aparecem em pares. Ou, ora, ora, quer, pois. Por exemplo, ou fala, ou vai embora. Isso é uma alternância. Eu estou dando escolha para você, né? Ou não dou. Não importa. Às vezes eu não dou escolha para a pessoa. Mas, ainda assim, é alternância. Se a gente mostrar essa ideia de alternância de ações. Exemplo. Ora chama pelo pai, ora procura pela mãe. Cada hora faz uma coisa, não é isso? Isso é alternância. Nem química, nem matemática o agradavam. Veja bem, nenhum nem outro. Eu estou alternando o que não agradava nenhum dos dois. Nenhum e nem outro. Tá? Por que isso não é adição, professora? Pares de conjunções. Tá vendo? As alternativas, geralmente, elas aparecem em pares. Ou, ora, nem, quer, pois. E assim por diante. Quer você queira, quer não queira, irei à festa. Alternância. Aí a gente fica nessa. Mas é porque me dá escolha. Pode não me dar escolha também. Escolha sendo ela positiva ou negativa. Por exemplo, se você não tiver escolha, também estou incluindo isso como alternativas, tá? Quer você queira, quer não queira, irei à festa. Não tem escolha, não tem alternativa. Eu sou também uma alternativa.
Por quê? Pode contrariar, não, filho. Como é que chama quando a pessoa... Por exemplo, o policial recebe propina, tem outro nome? Suborno. Então, eu quero um tema de redação que fale sobre suborno e propina, tá? Estou só dando 2 adjetivos diferentes. Mas eu quero que você fale sobre essa questão das pessoas que aceitam suborno. Como lidar com isso? Papel de cidadão diante disso, né? Mas aí você não precisa ficar descascando a pessoa o tempo inteiro, não. Você pode falar muitas vezes, por exemplo, na sua redação, que muitas vezes é lógico que está errado, que está errado. Mas uma das formas de o suborno acabar, por exemplo, é que o governo melhore as condições de vida de vários setores da sociedade. Por exemplo, polícia recebe pouco? Claro, diante do tipo de trabalho que faz, isso não justifica aceitar propina. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte, que uma das soluções para o problema, além da pessoa ter ética, né, desde berço, é essa questão de aumento salarial. Mas que isso não seja justificativa para a questão do suborno, tá? Aham. Exatamente. Exatamente. Então, há de se tomar cuidado com isso. Não, em hora nenhuma você defenda essa prática, porque é uma prática ilícita, tá? Eu não preciso nem falar sobre isso, preciso? Não, né? Agora, isso acontece, infelizmente. Vamos falar sobre isso e arrumar um jeito de, na redação, você ter uma postura em relação a isso. Uma postura, obviamente, contra, tá? A ética, a falta de ética, ela vai desde jogar lixo no chão a assaltar um banco. Não existe possibilidade de se medir ética, tá? Então, assim, tem gente que fala assim, ah, não, tipo assim, aceitar suborno é uma coisa, agora matar é outra, completamente diferente. Nos dois casos, você está agindo com falta de ética. Aceitar suborno e assaltar um banco dá no mesmo. Se a defesa de tese é ética, não tem ética sobre nenhuma hipótese. Ah, mas eu conheci fulano que aceitou suborno porque o filho estava, não sei, adoentado, sei porque falta de ética do mesmo jeito. Um ato não justifica a falta de ética, a falta de caráter. Tá? Então, fale sobre isso. E cuidado, porque você tem de ser contra e justificar bem justificado. Porque se cai um tema desse na sua prova, a sua banca fez reunião essa semana, assim, com a galera que vai corrigir prova, com quem elabora. Uma das coisas que a SEDES pediu é essa, a identificação, se você identifica já na redação que a pessoa tem algum tipo de psicopatia ou sociopatia, a coisa já está um pouco complicada. Tá? Terminou ali?
explicativas e conclusivas. As explicativas, elas sempre trabalharão desse jeito, expressam motivo, razão e explicação. Uma dica para você é a seguinte: nas explicativas, o pois, a palavra pois, vai aparecer sempre antes do verbo. Quando a palavra pois aparecer antes do verbo, ela sempre será uma explicativa. A outra dica, principalmente para a sua prova, é a seguinte: as explicativas, sempre que aparecer uma ordem, o que aparecer em seguida será uma explicação. Então, veja bem, choveu porque a rua está molhada. Beleza, eu estou explicando porque a rua está molhada, beleza? Tudo bem. Fique quieto, pois quero estudar. Esse pois apareceu antes do verbo. É uma dica. A segunda dica, ordem. Fique quieto é uma ordem. Sempre que aparecer ordem, o que aparecerá em seguida será uma explicação. Qual é a diferença da explicativa para a conclusiva? Veja que interessante. Primeiro, as conclusivas estabelecem uma ideia de conclusão. E eu chego à conclusão a partir de fatos vivenciados ou não. Então, veja bem. A outra dica é a seguinte: no caso das conclusivas, o pois aparece depois do verbo. As explicativas, o pois aparece antes do verbo. E as conclusivas, o pois aparece depois do verbo, tá? Ó, aqui, ó. Verbo está aqui. E o pois aparece depois. O trânsito está péssimo. Chegarei, pois, atrasado ao trabalho. Interessante isso aqui, por quê? Porque a pessoa fala assim, isso não é explicação, não? Isso é uma conclusão. Eu concluí com base em quê? O atraso, o trânsito está péssimo. Eu já cheguei atrasado? Não. Eu estou supondo que eu chegarei atrasado. Se eu chego atrasado e me explico, aí é uma explicativa. Cheguei atrasado porque está chovendo. Cheguei atrasado porque o trânsito está péssimo. Isso é uma explicação. Agora, se não aconteceu ainda, veja bem, o trânsito está péssimo, chegarei, pois, atrasado. Eu estou concluindo com base em coisas que eu vivencio todo santo dia. Isso, então, é uma conclusão. O trânsito está péssimo, de modo que chegarei atrasado ao trabalho. Tá? Não é explicação por isso. Eu estou concluindo com base em fatos que eu já vivenciei outras vezes e por isso eu consigo concluir. E guarde que o pois aparece depois do verbo. Não. Só o pois. Só o pois. A dica é só com pois.
Vendo? Pronto? Hum? Onde? Vazado não. Cuidado! A conjunção E pode aparecer como adversativa. É isso que eu queria falar. O que acontece? Muitas vezes a pessoa fala assim: E, almocei e saí, aditiva. Acordei e tomei banho, aditiva. E aí o que acontece? Ou então mas é sempre a posição. Não é isso. Então não adianta decorar a conjunção. Não adianta você pegar o seu caderno e falar assim: não, toda vez que tiver E vai ser aditiva. Toda vez que tiver mas vai ser adversativa. Não, senhor. Não mesmo. O que eu disse, a questão é interpretar. Você só consegue acertar se você interpretar. Decorar é coisa do passado. Então, veja bem. Quando eu falo assim, olha, ferida que dói e não se sente. Como que uma coisa dói e eu não sinto? Isso é uma oposição. Isso não é adição, não. Mesmo sendo a conjunção E
que é usada com frequência grande nas aditivas. Então, tome muito cuidado. Mesma coisa se eu falar assim, olha, almocei e estou com fome. Veja bem, se eu colocar aqui, ó, almocei e estou com fome. Isso é adição ou oposição? Oposição. Isso é adversidade. Porque como é que eu almoço e ainda estou com fome? Isso é uma adversidade. Mas a conjunção que está ali é. Não é a conjunção que vai mandar também, não. Não adianta decorar. Por outro lado, a conjunção mas, ela pode também funcionar como o quê? Como adição. Era trabalhador, mas principalmente honesto. Quer dizer, além de trabalhador, ele era o quê? Honesto. Então, eu tenho aqui uma adição. Um exemplo ótimo de adição é a oração. Pai nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Esse mas aí é oposição? Esse mas é adição. Além de você pedir para não deixar cair em tentação, além disso, no pacote, ainda me livra do mal. Tá? Mesmo sendo uma conjunção que predominantemente é adversativa. Mas não necessariamente será isso que acontecerá sempre. Tá? Vocês iam ter aula de quê ontem? Vocês iam ter aula de quê ontem? Ah, tá. Eu tô perguntando porque me ligaram, perguntar se eu podia vir, mas não dava. O quê? É verdade. É a pura verdade. Pronto aí? Qual é o melhor remédio para dor muscular? De malhação, assim. Como? Não, vou ter que comprar hoje. Eu não tô aguentando mexer, não, ué. Mas hoje, por exemplo, que eu não tô aguentando nem mexer, eu posso. Bom, o homem mandou fazer barra ontem, ué. Quero. Não, pelo amor de Deus, ué. Ibuprofeno. Excelente. Muito obrigada.
Olha só, Chuchu. A primeira parte está resolvida em nossa vida, que são as orações coordenadas, beleza? Então, nós vimos que as orações coordenadas, elas podem ser tanto sindéticas quanto assindéticas. As sindéticas são aquelas que têm conjunção. A sindética não tem conjunção. Então, eu acho interessante que sua banca, às vezes, coloca assim. Dentre as alternativas abaixo, analise a alternativa que é sindética. Aí eles colocam lá. Qual é a linha de pensamento que você tem que ter? A primeira coisa, eu tenho de saber que nas coordenadas, não precisa anotar isso não. Eu tenho de saber que nas coordenadas, nós temos as sindéticas e as assindéticas. Beleza? Então, eu sei disso. Então, a questão está pedindo, dentre as alternativas abaixo, assinale a que seja sindética, aditiva. Beleza. Se eu tenho de assinalar a sindética, quer dizer que eu estou procurando uma oração que seja coordenada. Tá? Se ela é sindética, ela vai ter de ter o quê? Conjunção. Qual é a diferença entre uma oração coordenada e a subordinada que nós vamos ver agora? É que as coordenadas, elas têm uma sensação de independência sintática. O que é isso? Por exemplo, se eu falar assim, acordei e saí. Reparem, quando eu falo acordei e saí, se eu falar só acordei, tá tudo bem? Se eu disser só saí, tá tudo bem? Então isso significa que essas orações, como é que eu sei que são duas orações? Eu tenho dois verbos. Elas são independentes entre si. Se na banca, numa das alternativas, ela colocasse uma subordinada, que é o que nós vamos ver agora, eu posso anular isso já da minha vida. Então, antes de eu passar para as subordinadas, tem umas coisas que eu quero mostrar a vocês e eu vou voltar aqui. Primeiro, eu quero mostrar essa sensação de independência. Elas são independentes entre si. Coordenação significa que eu não dependo de ninguém e eu tenho sentido inteligível, que dá para entender. Então, veja bem, se eu vou voltar. Estou andando para frente, né? Ah, pelo amor de Deus. É difícil, hein? Olha só. Se eu falar, não veio. Fulano não veio, tá tudo bem? Marta nem telefonou, tá tudo bem? Por isso que elas são o quê? Coordenadas, elas são independentes entre si. Corria, se eu falar, ele corria. E falo de novo, ele corria, tá tudo bem. Ele não veio, ele não telefonou. O que acontece? Às vezes, na hora que a gente vai estudar isso na escola, a gente fica assim. Não só veio, não dá para entender. Não, você tem que pensar em alguém executando essa ação, tá? Não veio, não telefonou. Então, tome muito cuidado com isso. A outra coisa que a gente tem que fazer é tirar a conjunção. Por exemplo, se eu falo, contudo não se divertiu, não tem sentido não. Mas se eu falo assim, foi a festa, dá para entender? Se eu falo, não se divertiu, dá para entender? Dá, ele não se divertiu. Tire a conjunção para você pensar nessa sensação o quê? De independência. Se elas forem independentes, elas são o quê? Coordenadas. E se elas forem coordenadas, são as 5 que nós vimos, é só você guardar essa dica aqui, ó. Coordenadas. Sindéticas. Quem elas são? A ao cubo é C. O que é A ao cubo é C? Se você voltar aí no seu caderno, você vai ver quem são as coordenadas. Alternativa, aditiva, adversativa. Quantos As? Explicativas e conclusivas. Essas são quem? As coordenadas. Melhor guardar quem são as 5 coordenadas a você guardar quem são as subordinadas. Olha só quantas são as subordinadas que nós vamos ver a partir de agora.
As subordinadas, elas são subdivididas em adjetivas, adverbiais e substantivas. Eu vou explicar uma por uma. As adjetivas são 2, as adverbiais são 10 e as substantivas são 6. Então, se eu somo, dá quantas? 18. Antes eu guardar quem são as coordenadas sindéticas, que são quantas? 5A ao cubo é C. O resto, que não é A ao cubo é C, vai ser o quê? Subordinada. Português é uma beleza, né? E matemática? Raciocínio lógico. Você está falando sério que raciocínio lógico é melhor que português? Ana comprou o carro, Marcos comprou uma banana e João, eu vou saber. Explodiu o carro. Não. Vem falar aqui. Pôs banana no carburador. Né? Chega a esse tipo de entendimento. Vai. Hoje, por exemplo. Aula de crase hoje. Não precisa anotar isso aqui não, que eu já acabei. É isso que você anotou ali agora, tá? Vem pra cá. Vamos estudar, começar estudando as subordinadas primeiramente, com as adjetivas, que são simples demais. Anota aí que você tem que ter... depois que você anotar que eu vou explicar, porque você tem que entender perfeitamente a diferença que existe entre aquelas orações ali.
Depois do intervalo, nós vamos ter aula de crase, tá? Na semana que vem, nós vamos ter aula de interpretação de texto. Cuidado, porque nós vamos ter aula de figuras... Não. Dentre as aulas que nós teremos semana que vem, eu não sei se eu tenho 2 aulas aqui ou sei lá. Nós vamos ter na terça... Eu acho que deve ser terça-feira a aula, como de costume, né? Os 2 primeiros horários, eu vou trabalhar figuras de linguagem. Cai bastante na sua prova, tá? Metáfora, metonímia. Lembra disso, Neizinha? Cai que é uma beleza, tá? Tragam a apostila, porque nós vamos fazer exercício da apostila também. E hoje não me deixe esquecer de que eu terei de dar para casa para vocês. 4 redações? 3? O que eu dei? Olha que felicidade. Nos outros cursinhos, como é que funciona? O professor só pode dar 3 redações, sabia? Sabia disso? Eu que não aceito isso. Em outros cursinhos, no contrato está lá, 3 redações, você fará, apenas 3 redações serão corrigidas durante o curso. Aqui, por isso que tem corretor. Filho, aluno tem que escrever, não tem não? E aí a dica é, a moça está aqui quais os dias? Terça e quinta, não está? Bicho, mostra suas redações para ela, fica lá do lado dela, 10 minutos. Sai da aula e fala assim, não, vou lá na Ruiva. Hoje tem? Ela também corrige questão da apostila com você. Você não está aguentando nem aula, quanto mais... É isso? Que você é essa cara? Que você fez? Crase! Crase! Hoje, depois do intervalo. Crase. Anotou aí, Chuchu? Você ficou aqui um tempo bom para os meninos anotarem de casa? Então vamos lá. Vamos lá? Já está anotado? Olha que interessante como as adjetivas funcionam. As adjetivas, a única coisa que tem de diferença nelas é a questão do entendimento. Veja, a inserção ou não da vírgula altera o sentido da frase. Olha só, as professoras, vírgula, que são loiras, vírgula, farão uma festa. Que são loiras está explicando quem são as... Beleza, e são todas as professoras são loiras, não é? Então, eu estou explicando, eu sou uma adjetiva, oração subordinada, adjetiva explicativa. Por que eu sou subordinada? Ou nem? Se eu falo assim, que são loiras, tem sentido completo? Pronto. Agora, olha a diferença aqui. As professoras que são loiras farão uma festa. Eu retirei as vírgulas. O sentido mudou. Agora todas são loiras? Não. Somente as loiras farão uma festa. Então, eu estou o quê? Restringindo. Eu sou uma adjetiva restritiva. Todas farão a festa agora? Somente as loiras. Por isso que chama restritiva. A abelha brilhou agora na suposição. Meu namorado, vírgula, que mora no Acre. Ó, desculpa, eu coloquei a vírgula no lugar errado. Corrige aí, ó. Meu namorado, vírgula, que mora no Acre, vírgula. Chega hoje. Isso significa que o meu namorado mora no Acre, eu estou explicando, não é? Eu sou uma adjetiva explicativa. Se eu retiro as vírgulas, olha o que acontece. Meu namorado que mora no Acre chega hoje. Quem vai chegar? O que mora no Acre, porque eu tenho mais namorados. Eu não tenho só o do Acre. O que mora
no Acre é que vai chegar. Então, quando eu retiro as vírgulas, olha aí, porque se a pessoa tem um namorado que mora no Acre, ela tem que ter outro também, né? Tem dó, ué. Nem existe o Acre. Meu namorado que mora no Acre chega hoje. Eu estou agora o quê? Restringindo. São todos. É o que mora no Acre que vai chegar. Tá? Então, eu sou uma adjetiva. Restritiva. Vocês devem ser palhaço falando aí que mora no Barreiro, né? O meu filho tá assim. Ô mãe, é triste demais namorar com uma menina que mora no Barreiro. Não dá pra gente fazer nada, é tudo longe. Eu falei assim, menina, olha o preconceito. O Barreiro é aqui perto, né não? É perto, é. Pega a BR, num instante você tá lá. Falei, filho, quando você não tem meio de locomoção, você tem que conversar com a pessoa e já perguntar seu nome e seu bairro. Que depender, se for longe, você já nem conversa. Nem leva adiante. Observações a respeito das adjetivas. Você vai me falar se está certo ou se está errado. Coloca aí para mim se está certo ou se está errado. Ah, não. Oh, não entendi, não. Não, fiquei revoltadíssima com aquele jogo, bicho. Rapidinho, 2 golzinhos, eu falei assim, não, que beleza. Tranquilo. Nem pensei em golear, não. Tava só tranquilo, tranquilo. Não, mas aí a gente perdeu o negócio da Libertadores, né? Eu só esperei, eu fiquei. Põe aí põe aí de careta vermelha. Foi aí, Chuchu? Olha só.
A retirada das vírgulas altera o sentido da frase, certo ou errado? Certíssimo, né? A gente acabou de ver que altera o sentido. O uso de vírgulas é facultativo nesses casos? Falso, porque se for facultativo, muda o sentido. Se eu quiser explicar, eu posso retirar as vírgulas? Não. Você guarda sempre. As explicativas, elas aparecem sempre entre vírgulas. As orações adjetivas explicativas também são conhecidas como aposto explicativo. Errado. Vou mostrar por quê. Vou mostrar por quê. Parece mesmo aposto explicativo. Vou mostrar por que não é. Agora. Não estou conseguindo apagar o quadro, bicho. Quem que é o professor de conhecimentos gerais? Ah, pedi para você fazer o chá de... Olha só, Padre João, vírgula, o responsável pela capela, vírgula, morreu. Isso aqui não é uma adjetiva explicativa, não. Isso aqui é um aposto explicativo. Qual é a diferença, então, professora? Vou te mostrar. Padre João, que é responsável pela capela, morreu. Agora eu sou uma adjetiva explicativa. Por que elas não são a mesma coisa? Não, não é por causa do quê? Olha só. Padre João, o responsável pela capela, morreu. Quantos verbos eu tenho nessa primeira frase aqui? Quantos verbos eu tenho? Nessa aqui. 1. Período simples. O período composto é quando eu tenho mais de uma oração. Padre João, que é um verbo. Responsável pela capela, morreu. 2 verbos. Período composto. As adjetivas, elas participam do período composto. E sempre eles vão aparecer com o quê mesmo? Então, eu não posso falar que uma coisa que são a mesma coisa. Uma coisa é diferente da outra. Aposto explicativo tem apenas 1. Adjetivo explicativa tem quantos? Fechou?
É. O verbo é. São. Eu dei a explicativa e a restritiva. Hã? Não entendi o que você falou. Ah, tá. Entendi. Então tá, as adjetivas, estamos libertos das adjetivas. Agora, se você quiser copiar só até aqui, ó, principal, isso aqui você não precisa copiar não, porque eu vou explicar uma por uma, tá? As adverbiais exercem o mesmo papel dos adjuntos adverbiais, mas em relação à oração principal. Então eu tenho a oração principal e a oração subordinada. A oração subordinada, ela possui quem? Ideia adverbial. Então, você pode anotar só até principal, porque o resto eu vou explicar. Podem ser causais, consecutivas, conformativas, concessivas, condicionais, comparativas, finais, temporais, proporcionais e modais. Falarei de uma por uma, não precisa se preocupar.